a graça e a paz da parte de Cristo, Senhor da Igreja, esteja habitando em vossos corações. É uma alegria para nós, nesta quinta-feira, dia de santo culto, culto de doutrina. Estamos reunidos via remota, via online. Temos só propósito, temos só espírito de adorar o Senhor e Salvador em nossas vidas. O reverendo Hilton também transmite esse mesmo culto para a igreja presbiteriana em Chorozinho. Eu tenho aqui, esse pastor Hilton. A igreja presente em Chorozinho, as congregações de Campestre e Uruá, também a igreja Meruoca e alguns irmãos também aqui do conjunto prefeito José Walter. Que todos estejam já preparados para receber a palavra do Senhor. E para a edificação do povo da Igreja de Deus nessa quinta-feira, eu vou lhe convidar a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 5. E vou estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 19. Então, você que está já com a sua Bíblia, abra o segundo livro de Reis, capítulo 5. O tema da epígrafe aqui é Naamã é curado de lepra. Assim está escrito na palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíra as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que era da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberá que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as vossas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, ou se ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne
se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, adiante dele e disse: Eis agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a esse teu servo holocausto nem sacrifício ou a outros deuses senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: Vai em paz. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto de 2 Reis, capítulo 5, nos traz uma narrativa do antigo Israel e nos mostra como o antigo Israel era envolto em conflitos, tal como é os nossos dias. Os países não conseguem se entenderem e estão sempre em conflito uns com os outros. Nossa própria pátria também, a própria população pátria, diversas e diversas vezes não conseguimos nos entender e existem diversos conflitos. O capítulo 5 mostra uma cura que o Senhor operara na vida de Naamã, que era um estrangeiro, um comandante sírio. Ele não era um judeu, ele não era um israelense, ele era um comandante do exército da Síria. E a palavra de Deus nos ensina no capítulo 5 que o próprio Deus de Israel concedera a esse homem muitas vitórias de guerra. Contudo, em sua vida havia um mal que era muito grave para os tempos bíblicos e ainda o é dos tempos a qual nós vivemos, se não tiver os devidos cuidados. Naamã, ele havia contraído uma lepra. A lepra nos tempos bíblicos era tratada como uma enfermidade incurável. E aqueles que tinham lepra deveriam viver de uma forma separada de toda a sociedade, a fim de que não haja o contágio. Assim como nós estamos vivendo hoje por conta da Covid-19, os que contraíam lepra ficavam isolados à distância para que não pudessem contaminar a outras pessoas. Era considerado um mal horrível nos tempos de Israel, nos tempos bíblicos, que as pessoas perdiam contato com o pai, com a mãe, com a família, com a esposa, com filhos, perdiam contato social, perdiam contato religioso e perdia todo o seu contato com as pessoas saudáveis. Nós temos aqui um caso atípico de Naamã, que era leproso. Pela sua influência e pelo seu poderio e a sua arte bélica, ele não fora separado como comumente todos eram. Mas isso trazia uma aflição a este homem. De certa feita, este homem estava num curso de guerra, e naquele curso ele pegou uma jovem e levou para dentro da sua casa, como era de costume nos tempos bíblicos. Aqueles que subjugavam alguma nação faziam daquela nação alguns escravos. Naamã pegou ali uma menina de Israel e levou para a sua casa, para ajudar a sua esposa nos afazeres domésticos do dia a dia. E quando essa menina é colocada dentro do seu lar,
essa menina tem acesso a toda a sua casa, tem acesso à sua família, tem acesso à sua esposa, tem acesso ao próprio Naamã e tem acesso até àquilo que ele tratara de esconder, que seria a sua lepra. E quando essa menina percebe, essa jovem percebe que aquele que era o seu algoz, aquele que invadira a sua pátria e tinha guerreado com o seu povo e poderia até mesmo ter matado os seus parentes e que tinha feito aquela jovem de escrava pelo resto da sua vida, ela descobre que aquele que lhe aprisionou dentro do seu lar estava acometido de uma lepra, de uma doença muito horrenda. Essa menina nos ensina algo muito precioso para os homens e as mulheres de Deus. Seria legítimo, meus irmãos, que tendo aquela jovem observado que Naamã tinha ali sido afetado por uma lepra, aquela jovem pudesse praguejar a vida de Naamã. Aquela jovem pudesse desejar o mal, o alastramento daquela lepra, a fim de que a lepra tomasse de conta de todo o corpo do seu Senhor, a fim de que ele morresse. Mas nessa jovem que esse homem aprisiona dentro do seu lar, me faz, mais uma vez, me lembrar das palavras que Paulo escreveu ao jovem Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo convida Timóteo a sofrer com ele as algemas do Evangelho. Sofre, pois, comigo as algemas do Evangelho. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. O apóstolo Paulo, por ser um missionário dos gentios, a sua presença em muitas nações era odiada por muitos, chegando a ponto de ele se tornar preso por conta do Evangelho. E mesmo preso por conta ali do Evangelho, o apóstolo Paulo, em momento algum, desejou o mal àqueles que lhe prenderam. Pelo contrário, ele evangelizava ali a guarda petroliana, ele evangelizava o mundo todo, e ele diz a Timóteo: a palavra de Deus não está algemada. O fato de que Paulo diz que a palavra de Deus não está algemada, muitas vezes nos leva a pensar em primeiro estágio, que mesmo estando ele ali limitado o seu evangelismo, ele poderia escrever cartas e enviar o evangelho a todo o mundo. Mas tem um segundo enfoque das algemas do evangelho. O evangelho não estava preso dentro do apóstolo Paulo. Ele podia muito bem compartilhar o evangelho, inclusive com aqueles que lhe prenderam por conta da pregação do evangelho. Essa menina que foi colocada dentro da casa de Naamã e passou a conhecer inclusive os seus segredos mais íntimos. Ao constatar que aquele homem estava com a lepra, ela nos mostra que a palavra de Deus não está algemada. Ela estava presa, ela estava cativa, ela agora era uma escrava na casa de Naamã. Contudo, o Evangelho, o poder de Deus, a graça de Deus é manifesta na vida daquela jovem, que quando observa aquela lepra na vida do seu algoz, ela não declara contra ele nenhum tipo de impropério, ela não declara contra ele nenhum tipo de maldição. Pelo contrário, ela diz à sua senhora que em Israel há profeta de Deus, e que esse profeta, Deus dará a ele um dom de cura tão maravilhoso, que aquele profeta poderia muito bem curar a lepra daquele que a escravizou. Essa jovem, que nós não sabemos o seu nome, não sabemos a sua idade, sabemos apenas a sua condição, ela vem nos apresentar uma grande lição, meus irmãos, para os dias a qual estamos vivendo, a qual inúmeras pessoas estão presas, se sentindo presas, não na casa de Naamã, a qual muitas pessoas estão se sentindo aprisionadas, não uma prisão de guerra, mas por conta do isolamento social, estão insatisfeitas. E por estarem insatisfeitas, às vezes não demonstram a graça do Evangelho, nem o amor de Deus para com ninguém.
se não mostra nem para aqueles a quem não fizeram mal, o que dizer para aqueles cujas pessoas não estão satisfeitas? Essa menina nos dá um exemplo, meus irmãos, que não importa a condição a qual o crente possa estar, aprisionado por cadeias, por algemas, feito refém de qualquer tipo de situação, essa menina nos ensina que há um ministério da parte de Deus em nossa vida para sermos abençoadores. A palavra de Deus, como o apóstolo declarou, não está algemada. E pelo fato da palavra de Deus não está algemada, meus irmãos, não importa que possa envolver as nossas vidas. Não sei que sentimento você está nutrindo nesse instante. Pode ser um sentimento de medo, pode ser um sentimento de vulnerabilidade, pode ser um sentimento a qual seja avesso à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos declara essa noite que não foi para sermos medrosos que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos abençoadores, abençoadores daqueles que estão ao nosso derredor, entrementes estes tenham feito o mal ou o bem. Se há alguém próximo a você que faz o mal a você, a palavra de Deus nos ensina que devemos orar por aqueles que nos perseguem, que devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Essa jovem, quando percebeu que aquele homem tinha uma lepra, ela tratou de abençoá-lo, informando onde haveria uma possibilidade daquele homem se tornar curado. E se nesses dias de reclusão nós desfizemos por algum meio os nossos relacionamentos uns com os outros, ou se alguém aflige a nossa vida de maneira tão intensa, que possamos, meus irmãos, pelo poder do Evangelho, abençoar essas pessoas, para que elas sejam transformadas, para que elas tenham sua vida modificada, não pela nossa ira ou pelo que nós sentimos por ela, mas pelo próprio poder de Deus. As palavras dessa menina foram tão intensas, que levou Naamã a preparar ali uma comitiva, documentação necessária, para chegar em Israel e solicitar a cura de sua lepra. Nós vamos ter uma segunda personagem agora da nossa reflexão. Ao chegar em Israel, tendo o rei de Israel recebido aquela carta vinda da Síria, o próprio rei de Israel, ele tratou de aquela situação, de politizar aquela situação. E isso, meus irmãos, é um perigo grande e grave para a vida de qualquer cristão. Sempre compreender que tudo o que acontece, acontece por uma questão política. Aquele homem estava ali não para desfazer acordos políticos, ou buscar algum motivo para haver dissensão entre os dois países. Mas o rei de Israel, ele não conseguia sintonizar o seu pensamento num Deus que é soberano. Mesmo sendo ele rei de Israel, ele não conseguia enxergar que havia propósitos de Deus na vida de Naamã. E isso é um perigo, politizar as coisas e fazer acepção de pessoas. Provavelmente o rei de Israel, ao perceber que Naamã era estrangeiro, o seu coração estava todo circuncidado da ideia de que Deus não iria ser misericordioso com aquele homem. E o texto nos ensina que se nós fazemos acepção de pessoas, o Deus soberano, eterno e imutável, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção daqueles que se voltam para ele com temor, com tremor, com reverência. Nós aprendemos na última quinta-feira, por meio de uma palavra pregada pelo reverendo Júlio, que o próprio profeta de Deus, chamado Jonas, ele fazia acepção de pessoas. Ele não queria ir pregar em Nínive. Ele não desejava ir pregar em Nínive, porque a pessoa de Jonas
não era favorável aos ninivitas. E o Senhor, mesmo assim, sendo Jonas totalmente desfavorável à sua presença naquele lugar, o Senhor o levou exatamente àquele lugar, para tal como essa jovem que sofrera aflição, perseguição, foi oprimida pela guerra e estava dentro da casa de Naamã, abençoou a casa de Naamã para que Jonas, mesmo cheio de ira e indignação contra Nínive, pudesse naquela nação ali ministrar salvação, bênçãos, graças de Deus na vida dos ninivitas. O rei de Israel, ao olhar para Naamã, não conseguia enxergar as benesses de Deus sendo ministradas na vida daquele homem, ficou indignado, rasgou ali as suas vestes, fez ali toda uma encenação política para despedir aquele homem, sem despachar naquilo que ele precisava ali em Israel. Mas entra a terceira personagem a qual nós queremos refletir essa noite. Um profeta chamado Eliseu, que toma conhecimento do ocorrido entre o rei de Israel e Naamã e sua lepra. E o profeta Eliseu faz, meus irmãos, aquilo que nós devemos fazer todos os dias de nossa vida. Ele assume diante de Deus aquela responsabilidade de tratar com aquele homem aquilo que ele queria. Certamente Eliseu, ele não tinha poder para isso. Ele não diz: deixa que Naamã venha para que ele saiba que eu sou poderoso para isso. Pelo contrário, Eliseu era um homem de Deus, confiava exclusivamente em Deus. Ele diz: deixa que ele venha até mim, e saberá que há profeta de Deus em Israel. Aquele que fala diretamente de Deus para a vida dos seus patriotas e inclusive de estrangeiros também. Eliseu assume essas causas, que são causas de primeira instância política e não religiosa. E ele nos ensina, meus irmãos, a responsabilidade social de cada cristão. Ele nos ensina que cada um de nós temos compromissos diante do nosso povo mesmo, brasileiro, do estado do Ceará e o município de Maracanaú, ou o município de Chorozinho, ou aqui no prefeito José Walter, ou da Serra da Meruoca, ou em Campestre, ou aqui no conjunto Timbó, na Filadélfia, ou em Taitinga, ou até mesmo em Uruá. Nós temos compromissos diante de Deus, a qual nós não podemos nos esquivar, meus irmãos. Que diante das crises que assolam a nossa nação, que assolam a nossa vida, e assolam até mesmo outrem, nós temos compromissos diante de Deus, a qual nós precisamos assumir com temor e tremor e reverência diante de Deus. Que nós não somos chamados para ser extraterrestres. Nós somos chamados por Deus para ser sal da terra e para ser luz do mundo. O profeta Eliseu chamou Naamã não para dizer como ele deveria agir politicamente, mas o profeta Eliseu mandou chamar Naamã para que Naamã soubesse que há Deus em Israel. Assim, meus irmãos, diante das crises a qual nós estamos vivendo, que estamos enfrentando, nós precisamos, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, sermos despertados pelo Espírito Santo e não cessar de curvar os nossos joelhos, por meio de orações, súplicas, ações de graças e jejum, nos humilharmos na presença de Deus, clamando a Ele que afaste de nós essa peste que está tirando ou ceifando a vida de muitas pessoas em nossa pátria, em nosso estado,
e nosso município. Não podemos, meus irmãos, nós podemos até estar isolados socialmente uns dos outros, mas as enfermidades da nossa pátria, as enfermidades do nosso estado, as enfermidades do nosso município devem estar diante de Deus por meio de nossas orações e de nossas súplicas. Precisamos, meus irmãos, chamar os nossos familiares, os nossos parentes, e dizer para eles que nós somos igreja do Deus vivo. Nós cantamos um hino aqui, refúgio verdadeiro. E o hino fala muito bem do cuidado de Deus. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, ensinar ao mundo que vive desesperado por conta das enfermidades que afetam e assolam o nosso país, que há segurança na pessoa e na obra de Cristo, que há refúgio verdadeiro no Senhor. E o mundo deve olhar para cada um de nós e enxergar essa proteção que vem de Cristo somente para as nossas vidas. O profeta Eliseu chamou Naamã para que ele soubesse que há Deus em Israel. A palavra de Deus nos ensina no capítulo 5, verso 8, ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Versículo 9, veio pois Naamã com todos os seus cavalos, carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Aqui, meus irmãos, no versículo 8, 9 e 10, nós temos as marcas de um verdadeiro homem de Deus. Pois, em primeiro lugar, ele tomou conhecimento de que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, porque não poderia atender ou despachar Naamã, e ele assume a responsabilidade de atender às demandas de Naamã. Quando Naamã chega à porta da sua casa, o profeta Eliseu também tem um segundo conhecimento, que Naamã, e esse conhecimento não lhe permite ir até a pessoa de Naamã. Não, ele não foi, não porque ele não queria ser contaminado com a lepra, não entenda isso, meus irmãos. Ele não foi até Naamã porque ele fazia acepção de pessoas ou porque ele estava com medo de pegar aquela lepra. O que ocorre, meus irmãos, é que chegou no conhecimento de Eliseu que Naamã queria dar as cartas da liturgia para Eliseu. E segundo o entendimento do mundo pagão, a qual Naamã vivia incluso nele, os deuses pagãos eram favoráveis àqueles que pagavam mais. Quem paga mais, recebe mais. Era assim a propaganda dos deuses pagãos. Se você doar R$1.000, Deus vai te abençoar. Mas se você doar 2 ou 3 mil reais, Deus vai te abençoar 3, 4 vezes mais. Quanto mais você oferta, mais Deus lhe abençoa. Era essa a propaganda do paganismo, dos deuses pagãos do tempo de Naamã. E Naamã estava acostumado com essa ideia do Deus que respondia por meio de ofertas. Eliseu não sai nem na porta para que se cumprisse em sua vida aquilo que lá em Efésios, em Tessalonicenses, Paulo diz aos Tessalonicenses, evitai a forma do mal, evitai a aparência do mal. Ele evita que a sua fé fosse aparentemente confundida com a fé dos deuses pagãos. Ele não quer, seria até lícito se ele recebesse, mas ele não queria. Eles viviam em
tempo de crise, ele estava em tempo de guerra, estavam passando aflições financeiras, ele poderia receber até para suprir suas necessidades, mas acima de tudo, Eliseu tem um testemunho da parte de Deus, que o Deus a quem nós cremos, o Deus a quem nós servimos, nós não podemos barganhar nem negociar com esse Deus. É o Deus que abençoa a quem Ele quer e faz o bem a quem Ele quer. E quando Naamã se aproxima da casa do profeta Eliseu, diferentemente dos profetas pagãos, o profeta Eliseu tem uma palavra para a vida de Naamã. Vai e banha-te 7 vezes no Rio Jordão. Como Naamã fora abruptamente decepcionado, aconteceu com Naamã aquilo que acontece com todo o homem incauto, que não conhece o Deus de Israel, que não conhece os profetas, a ação dos profetas em Israel. Ele queria, na verdade, que Eliseu fizesse um espetáculo diante dele. Porque quando Eliseu disse, banha-te 7 vezes no rio Jordão, no versículo 11, Naamã coloca para fora o que ele esperava. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo, eu pensava que ele ia sair e que ele ia ter comigo, e que ele iria ficar de pé, invocaria o nome do seu Deus, do seu Senhor, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e ficaria leproso. Veja, meus irmãos, o que Naamã queria, um espetáculo ali ao redor da sua lepra. Ele pensava que Eliseu seria mais um daqueles que iriam fazer um teatro, iria ali impor as mãos, dizer para ele ficar de joelho e fazer as orações, e uma demonstração de poder seria feito para que ele pudesse ser curado. Aqui nós temos uma outra marca do profeta de Deus e dos pastores de Deus também. Deus não precisa de teatro para operar na vida de alguém. Deus não requer teatro. Deus não aceita aquilo que o homem pensa acerca dele. Deus não aceita. Deus não iria aceitar isso. Por isso o profeta se abstém de fazer toda aquela encenação a qual as pessoas iriam depositar toda a sua confiança nele. Pelo contrário, o profeta envia uma palavra de Deus, porque ele é profeta, e sendo profeta, Deus falava com ele por meio de sonhos, de revelações e de visões, nós não sabemos qual, e a palavra de Deus era essa, banha-te 7 vezes no Rio Jordão. Mas como um homem carnal que Naamã era ainda, e a história da redenção estava sendo desenvolvida na sua vida, ele é confrontado com a palavra soberana de Deus, a qual nós não podemos, pelos nossos próprios conhecimentos, abarcar todo o rio de Deus, todo o conhecimento de Deus. Nós não conseguimos compreender as coisas de Deus, porque elas são espirituais e se discernem espiritualmente. Ele voltou irritado, ele voltou indignado, sentimento esses que precisam estar diante de Deus em momentos de fúria. Esses sentimentos estavam diante de Deus quando aquela menina foi presa e colocada na sua casa. O Senhor deu um discernimento para indicar o caminho da cura para Naamã. Esses mesmos sentimentos estiveram com o profeta Eliseu, quando Naamã mesmo assolou a sua pátria, e ele, ao invés de ministrar impropérios contra Naamã, ele ministra curas. Naamã não estava com esses sentimentos diante de Deus. Esses sentimentos se tornam tempestuosos. Esses sentimentos se tornam amargura, ressentimentos na vida de qualquer homem que não discerne as coisas de Deus espiritualmente, que não discerne que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas por providência de Deus, Deus não suscitou apenas um profeta na vida
deste homem chamado Naamã. Deus suscita também homens simples. Daí o porquê nós não temos como fugir de nenhuma forma de nossas responsabilidades. Talvez, meus irmãos, eu e você, nunca seremos homens como Elias ou como Eliseu, grandes profetas de Deus. E nem precisamos o ser. Nós podemos abençoar pessoas, tal como aquela menina que foi presa, tal como o profeta Eliseu, mas podemos abençoar também com uma palavra de temperança moderada. Quando um dos seus oficiais se aproxima dele e disse: meu senhor, não farias, quanto mais tomar banho 7 vezes. Deus moveu um profeta em Israel, e Deus moveu também, dentre os oficiais, homens moderados, homens de raciocínios, pacificadores, em meio à ira desenfreada, a qual Naamã estava nutrindo pelo profeta não ter atendido, pelo profeta não ter feito aquilo que ele pensava que o profeta deveria ter feito, nem pelo profeta ter ele se banhar nos seus rios na sua terra. Ele ficou indignado, mas a providência de Deus é tão intensa na vida deste homem que levanta oficiais, pacificadores, moderados, homens inteligentes, que com palavras simples conseguem direcionar a vida de Naamã. E eis aí um mistério para toda a igreja, para todos os homens, as mulheres, os jovens, as crianças. Meus irmãos, um simples conselho pode mudar a trajetória de um homem. Uma simples palavra ali, temperada com o sal do Evangelho, temperada com a luz do Evangelho, temperada com o amor de Deus, pode mudar o curso da vida de um homem, de uma família e de uma nação. Esses homens se levantaram em meio aos oficiais, viram a decepção ali do seu Senhor, interagiu com ele com amor e com moderação, interagiu com ele com sabedoria também, e o seu Senhor apaziguou o seu coração agora apaziguado, coração estava agora confortado por aquelas palavras, que não eram palavras de homens de renome, inclusive nem aparece aqui os seus nomes, mas eram palavras de homens usados por Deus, tal como a sua palavra, moderada, recheada de evangelho, recheada de sabedoria do céu, pode muito bem desfazer a ira. A palavra de Deus diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. O furor de Naamã fora desviado, agora ele atenta às palavras do profeta de Deus e vai em obediência à palavra do profeta, porque é a palavra não explícita do profeta, mas é a palavra explícita do próprio Deus a caminho da sua redenção. Ele banha-se ali no rio, tal como o profeta mandou, não uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, 7 vezes. Ele se banha, ele mergulha no Rio Jordão. E à medida que ele obedece, no versículo 14, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, ficou limpo. Aqui, meus irmãos, é com certeza uma demonstração da obra que o Espírito Santo faz e realiza no exato momento da nossa conversão, em que somos convertidos por Deus. Deus nos atrai até a sua terra, até o Israel de Deus. Deus nos coloca em conexão direta com a sua vontade, e em seguida o Senhor nos lava de forma perfeita 7 vezes. Nos lava.
é o lavar regenerador do Espírito Santo. Aquilo que nós chamamos de conversão ou batismo, a palavra batismo significa lavagem. Esse homem está sendo purificado, não apenas de lepra que está instalada no seu corpo, mas de todo o pecado a qual havia contraído. Agora está diante de Deus, o Senhor está perdoando os seus pecados. O Senhor está purificando, transformando a sua vida em uma nova criatura. Naquele momento, todo aquele homem irado, aquele homem ranzinza, estava sendo caído por terra, e estava aparecendo um homem agora espiritual. Um homem convertido. Um homem que naquele momento em diante iria viver não para a glória da Síria, mas para a glória do Senhor, do Deus de Israel, porque sua vida fora transformada, não apenas para receber cura, mas para glorificar a Deus na sua vida. Deus usou uma jovem, Deus usou profeta, Deus usou homens no meio da sua comitiva, e Deus moveu esse homem em obediência, agora transformado e sendo transformado, tal como a cura dos 10 leprosos, onde apenas um voltou para agradecer. Esse homem, no versículo 15, volta até o homem de Deus. É uma expressão de conversão. Ele poderia, depois de ser curado, ter voltado para a sua terra, feito uma grande festa em homenagem à cura que lhe acontecera. Mas ele volta até o homem de Deus, ele, toda a comitiva, se coloca agora diante dele. Agora sim, esse homem transformado se coloca diante de Eliseu, o que não ocorrera outrora, coloca diante dele: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. O propósito de Deus fora cumprido na vida de Naamã. Deus o curou, tirou as densas trevas dos seus olhos, e agora ele não consegue perceber que há profeta em Israel. Não é isso que ele percebe. Ele percebe que há Deus em Israel. Meus irmãos, esse é o efeito na vida dos eleitos de Deus, quando encontram o favor imerecido, a graça, eles percebem a presença de Deus ali naquele local. Eles glorificam a Deus, não o homem. Eles glorificam o bom nome de Deus. Eles: agora eu sei, antes eu não sabia. Antes eles poderiam até fazer chacota de Israel, quando o povo de Israel, alguém falava que havia Deus em Israel. Mas agora ele experimentou a obra redentora do Senhor em sua vida, a ponto que ele não consegue mais negar a existência de Deus em Israel. Eu sei que existe Deus em Israel, e ele passa a nutrir um sentimento muito bom para com o profeta, que lhe colocou em novidade de vida, em contato com a vontade soberana de Deus. Mas ainda assim o profeta quer evitar que ele seja confundido com um falso profeta. Ele quer evitar a aparência do mal. Ele quer evitar se parecer com os profetas do paganismo. E no versículo 16 o profeta declara: tão certo como vivo o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou para com ele que o aceitasse, mas ele o recusou, para que em nada ficasse estabelecido que o Deus a quem nós servimos é um Deus de barganha, é um Deus de negociatas, que o Deus a qual nós servimos, nós servimos a ele, nós podemos comprar as bênçãos dele. Isso inclusive é um pecado condenado na Sagrada Escritura. Alguém desejar comprar as bênçãos de Deus, que levou inclusive no Novo Testamento Simão Pedro a amaldiçoar um homem porque ele desejava oferecer dinheiro aos apóstolos para receber benefícios espirituais. Eliseu evita a todo custo e disse a Naamã: se não queres
eu quero outra bênção de ti. Naamã agora mostra mais uma evidência da sua conversão. Naamã, como todos os homens da terra, todo homem sempre tem alguém a quem se submeter. E Naamã, ele diz ao profeta que existe na sua terra homens a quem ele tem que se submeter. E que esse homem não era crente e que iria à casa de Rimon e adorar o Deus Rimon. E em um momento o seu senhor iria se prostrar diante de Rimon. E ele teria que se prostrar para ajudar o seu senhor diante daquela entidade pagã. E ele pede perdão já antecipado, porque ele sabe que ele vai ter que fazer isso. Não porque o coração dele deseja, ou porque a carne dele anseia fazer isso, mas por obrigações particulares. Ele reprova a idolatria, embora tenha agora que acompanhar os seus senhores aqui nessa terra, que são idólatras. E ali ele recebe uma bênção do profeta Eliseu: vai-te em paz, vai-te em paz. Aqui, meus irmãos, Eliseu abençoa Naamã, porque ele está de fato curado, convertido e regenerado. Está abominando a idolatria. E aqueles que andam em idolatria, eles recebem uma bênção: vai-te em paz. E ele se retira para a sua terra. Antes enfermo, agora curado. Antes perdido, agora salvo. Antes o idólatra, agora um servo do Deus vivo. Meus irmãos, é essa obra que o Senhor realiza, mediante o testemunho da igreja, mediante o testemunho dos homens e mulheres a quem Deus move. Se somos movidos por Deus, aqueles que passam por nossas vidas serão sempre direcionados até a pessoa e obra de Cristo, tal como a menina lá na casa dele indicou onde havia profeta de Deus, tal como o profeta de Deus indicou a ele como entrar em contato com a vontade de Deus. Assim, meus irmãos, se faz necessário, como homens e mulheres de Deus, igreja do Deus vivo, possamos estar apontando para esse mundo que está enfermo, não apenas de Covid-19, coronavírus ou alguma coisa assim, mas que está perdido, com uma lepra na alma, desesperados, com medo do amanhã, para que possam se lavar nas águas do Espírito, para que possam entrar em contato com a água viva, nascer de novo e viver para a glória de Deus. É esse o testemunho, meus irmãos, cabível à igreja do Senhor. É esse, meus irmãos, o testemunho que a palavra de Deus tem nos apontado e nos mostrado todos os dias, o caminho que devemos apontar. Vá a Cristo, vá a Cristo, até que as pessoas que estão em contato conosco possam conhecer esse Deus maravilhoso, ser curado das suas enfermidades físicas e espirituais e passarem a viver para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém.